tarde, queridos alunos do primeiro ano, muito bem. Eu vou fazer a correção das atividades de filosofia das aulas 8 e 9, tá? Especialmente para vocês que estão indo para a avaliação, que vocês possam ter um foco, um objetivo de estudar, dar uma olhada nas aulas, dar uma olhada nas minhas atividades, dar uma olhada nos vídeos anteriores. Percebi que tem vídeos que estão com poucas visualizações, e como esses vídeos foram feitos apenas para alunos, então eu consigo concentrar ali quem está visualizando ou não pelo YouTube, tá? Por isso que eu fiz, era um canal que eu usava privativo, eu excluí alguns vídeos antigos e deixei apenas os vídeos para alunos a respeito das aulas Paraná. Então, eu sugiro que vocês vejam os vídeos, tá? Olhem o material, peguem os materiais do Aula Paraná que estão lá no Class 1. Não era para fazer a atividade, mas vocês podem dar uma olhada nele, tem slides, tem muitas coisas ali que dá para aproveitar e ser útil, tá? Mas não esquece das nossas atividades do caderno e tudo mais. Então, nas aulas 8 e 9, eu enviei um questionário com 5 perguntas, 4 múltipla escolhas e uma dissertativa, a número 5. Então, a pergunta número 1, tudo sobre o período helenístico, né? E sobre Aristóteles, a última pergunta. Então, a pergunta número 1, tá? Eu não vou ler ela inteira, somente a pergunta e a resposta, para que não fique tão longo, mas era sobre Felipe II, rei da Macedônia, conquistou a Grécia. Seu filho, Alexandre o Grande, consolidou as conquistas do pai e expandiu o império em direção à Ásia, chegando até a Índia. Muito bem, na perspectiva dessa história, ou histórica, a obra de Alexandre e de seus sucessores imediatos, os que vieram depois desse, foi importante porque a alternativa correta é a alternativa D, tá? Porque a ação denominada de helenismo, tá? Ela fez um intercâmbio entre diferentes povos do Império. Ou seja, foi uma das grandes contribuições da expansão imperial conseguida por Alexandre o Grande. Alternativa letra D, perdão. Pergunta número 2 era sobre as consequências de Alexandre, né? Quais, entre outras, foram as consequências trazidas pelo seu império. Então, na verdade, a letra D também, desde que todas estejam corretas. Então, nós temos primeira, segunda e terceira assertiva, as 3 estão corretas, tá bom? E o helenismo, ele foi uma ação de Alexandre, né, para fundir, juntar as culturas ocidentais e orientais, dos gregos e demais povos que foram conquistados por ele aí na continuação. Questão 3. A conquista das cidades-estados gregas pelo Império Macedônio, iniciando o período helenístico, ocorreu após uma guerra interna entre os gregos ter fragilizado sua defesa. Essa guerra ficou conhecida como ela ficou conhecida como Guerra do Peloponeso, tá? Então é a letra C. Essa guerra foi após as cidades-estados estarem ligadas a Atenas e Esparta, que enfraqueceu as defesas na região em caso de invasão de uma equipe estrangeira, de um oponente estrangeiro. Pergunta número 4, traz um fragmento e o texto, então, era para vocês identificarem qual desses períodos seria reconhecido, e claro que seria o helenístico, porque o período helenístico, a alternativa letra D, teve como principal característica, além da expansão territorial, a assimilação dos principais traços culturais, tá, entre o mundo ocidental e o oriental na idade da Grécia Antiga e dos países aí na Antiguidade, tá bom? A questão 5 era como Aristóteles definiu Deus. Essa era dissertativa, você poderia escrever da sua forma, mas basicamente você precisaria entender, tá? Que primeiro, Deus era o primeiro motor imóvel, matéria eterna, porém Deus não é o criador para ele, Deus é puro pensamento da humanidade. Você poderia escrever muitas outras coisas. Então, pessoal, continuem seus estudos, né? Aproveitem aí o final de semana, os momentos que vocês têm para estudar, e se prepare para a nossa avaliação, que está tudo dentro do conteúdo. Uma boa tarde, bom final de semana, até mais.